Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar essa imensa torcida do Vasco espalhada de norte a sul deste país. Bem, meus amigos, várias informações importantes aí para a gente passar para vocês referentes ao noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Vasco da Gama. E a gente, neste vídeo, vai falar muito aqui sobre a extensão de contrato aí de uma das joias do Vasco da Gama, que está arrebentando lá na seleção sub-20. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Ontem a rodada foi excelente para o Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui também sobre a situação de reforços. O Vasco da Gama ontem fez um anúncio oficial e o Vasco hoje pode anunciar mais 2 reforços aí para dar prosseguimento à situação de contratações. Sem maquiagem, sem sacanagem, a gente começa o nosso vídeo. Eu peço a você que está chegando aqui pela primeira vez para poder nos ajudar. Ajudar como? Deixa o seu joinha aí para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos. Se você não gosta do nosso conteúdo, é importante que você dê o dislike. Ativem o sininho para que vocês tenham ciência todas as vezes que a gente postar conteúdo novo e a gente pede a sua inscrição. Bom, vamos começar aqui falando sobre renovação de contrato. A gente tomou conhecimento que o Marlon Gomes abriu conversas aí com o Vasco da Gama, jogador de 19 anos que tem sido destaque aí da seleção de base sub-20, para renovar e estender o seu vínculo com o Vasco da Gama. Excelente notícia aí, o Marlon Gomes, que vai chegar aqui no Vasco da Gama e vai ser titularíssimo, haja vista a bola que ele está jogando na seleção. Sobre o futebol aí, profissional, campeonato estadual do Rio de Janeiro, após o Vasco vencer aí a Portuguesa da Ilha, o Vasco agora foca suas atenções para a 5ª rodada do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Próximo jogo do Vasco será na segunda-feira contra o Volta Redonda, lá no Espírito Santo. E o seguinte, com TV do Cazé fazendo a transmissão. O Vasco corre contra o tempo aí para poder recuperar Aureliano, De Luca e também o Jair. A tendência é que o Jair e o Aureliano tenham condições aí de serem titulares. A situação do De Luca é mais complexa. E falando ainda sobre o Campeonato Carioca, né, o Fluminense ontem com o time titular empatou aí e o Vasco da Gama se beneficiou. O Botafogo venceu, mas foi uma rodada muito boa para o Vasco, porque o Flamengo e o Fluminense empataram. Sobre a situação aqui envolvendo reforços. Bom, ontem o Vasco da Gama anunciou o Léo Jardim. Léo Jardim é o 10º reforço do Vasco da Gama. A gente já tinha dado aqui em primeira mão no nosso canal algo sobre essa contratação. O jogador chega aí para poder disputar posição com o Ivan. E importantíssima essa contratação, porque a gente terá aí 2 goleiros aí de nível alto aí. Ivan começa como titular e o Léo Jardim vai fazer sombra aí ao Ivan. Sobre a situação aí envolvendo mais reforços. O Vasco, a qualquer momento, pode anunciar o Manuel Capasso. O Capasso já está fechado aí com o Vasco da Gama. Falta aí a troca de documentações. Para vocês terem uma ideia, o Tucumã estreia no Campeonato Argentino no próximo domingo, joga com Boca Júnior e é o seguinte, o jogador
Emanuel Capasso não será relacionado. O jogador está aí com os 2 pés no Vasco da Gama, certo? O Vasco conseguiu acertar a forma aí de pagamento e Manuel Capasso chega para ser titularíssimo do Vasco da Gama ao lado aí do jogador Léo Pelé. Bom, meus amigos, é o seguinte, o Vasco também vê a situação aí de outro zagueiro, o Andrés Linas, foi um nome que agradou aí, jogador lá do Milionário, parece que vai sair negociação aí, o Vasco sinalou aí com a possibilidade de fazer uma proposta oficial ao Milionários e jogador de 25 anos com bons números, a gente foi dar uma conferida lá no Transfermarkt. Bom, sobre a situação aí envolvendo volantes, tá? O Vasco está trabalhando também com 2 frentes e lembrando, Souza deverá ser jogador do Vasco da Gama já no mês de junho. Souza retorna a São Januário. Enquanto isso, o Vasco busca novos reforços aí. A gente só tem o Zé Gabriel ali para fazer aquela situação ali do Pitbull. E é o seguinte, o Vasco tenta a contratação do Leonaldo junto à Ponte Preta. Não está fácil a situação, porque a Ponte Preta não aceita emprestá-lo. A Ponte Preta quer vendê-lo. Assim como a situação aí do volante Santiago Reis, certo? O Vasco aí fez uma proposta para o jogador com relação a empréstimo, né? E o Huracan só aceita vendê-lo, quer dinheiro na mesa, certo? O Huracan ficou esperando aí uma proposta de algum clube europeu pelo Santiago Reis e não apareceu. Outra situação que pode ser sacramentada a qualquer momento é a situação aí do jogador Luciano Acosta, certo? Jogador aí que tem números excelentes lá nos Estados Unidos, um dos principais jogadores aí da Major League Soccer, fez 34 jogos ano passado, deu 18 assistências aí, fez 11 gols, né? Ex-Boca Júnior que atua lá no Cincinnati. Então, cara, um jogador aí formidável, esse Luciano Acosta, longe ainda de ser a cereja do bolo, né? A gente sabe que a cereja do bolo vai chegar aqui no Rio de Janeiro cedo ou tarde, a cereja da discórdia, né? E o Vasco da Gama aí pode anunciar a qualquer momento Luciano Acosta, assim como Emanuel Capasso. Perfeito, torcedor do Vasco? Vamos ficar aí no aguardo aí e, se Deus quiser, o Vasco vai ter um time muito forte para brigar por tudo aí nesse ano de 2023. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos aí. Valeu. Aquele abraço.